Olá, então a gente chegou à parte final da nossa primeira aula sobre o movimento de Natal, história, historiografia e fontes, né? Agora nós vamos discutir justamente as fontes históricas do movimento de Natal. Antes de mais nada é necessário fazer alguns apontamentos. O primeiro grande apontamento é que as fontes sobre a primeira fase do movimento de Natal, de 49 a 68, elas são escassas, né? São pouquíssimas as que nós temos, né? é, acesso. Isso por vários motivos. Primeiro motivo porque essa primeira fase de 49 até de 45, né? De 45, após a Segunda Guerra Mundial, que começam os primeiros trabalhozinhos, até 68, era um trabalho mais amador. Então eles não tinham uma preocupação em fazer o registro, né? Então eles não tinham preocupação de fazer um registro oficial e etc. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que muitos dos registros que tinham, os poucos registros que tinham eram registros particulares, então ficam com as pessoas que participaram do movimento, não eram registros da igreja, da instituição, mas das pessoas, né? E aí você tem uma dificuldade maior de acesso a esses acervos privados. A partir de 68, o movimento Natal, principalmente o Sá, né, que é a figura central do movimento Natal nesse período, ele vai ser financiado pela MSRO, que é um órgão internacional. É com um órgão do que seria o equivalente à CNBB da Alemanha, né, que vai financiar vários trabalhos ao redor do mundo, inclusive em Natal. E este órgão, essa instituição, ela exige registro, né? Ela exige relatórios semestrais, relatórios anuais, que você relate suas atividades. Então, é por isso que vai ter um acúmulo documental. Então, você tem um acúmulo documental de 68 a 88, devido às exigências da MSRU em você ter esse registro, esse controle desse material. Então, é onde você tem o maior conjunto de fontes, né, dos mais variados tipos. Então, e ironicamente, a parte que tem mais fontes e mais registros, que é de 68 e 88, é a parte que ainda é menos pesquisada, né? Então, a parte que tem menos fonte é o que os pesquisadores mais procuram, que é de 45 a 68, e a de 68 em diante, que é a que tem mais fontes, é o que os pesquisadores ainda menos pesquisam, né? Inclusive, foi uma das minhas intenções de fazer o trabalho foi justamente esse, né? De poder explorar essas fontes que ainda estavam sendo subutilizadas, né? E aqui eu vou apresentar algumas das que eu trabalhei e que eu acho interessante. Algumas estão disponíveis na internet, como a gente vai ver, e outras vocês podem me solicitar. Não é uma digitalização profissional, né? Foi eu com minha câmerazinha de celular batendo fotos e eu não sou muito bom de bater fotos, mas serve enquanto a gente está nesse momento de pandemia, né? Quando a pandemia passar e vocês tiverem interesse, basta agendar a pesquisa no arquivo metropolitano da Arquidiocese de Natal, né? Eu vou deixar o link na descrição, né? Mas o blog é arquivoarquidiocesenatal.blogspot.com. Lá vocês vão ter uma série de materiais, né, disponíveis e vão também poder fazer o agendamento, né? Lá vocês vão ter o guia do arquivo mostrando o que a gente tem no geral, vocês vão ter um inventário dos livros de registros e vocês vão ter um catálogo do jornal A Ordem. Nós estamos providenciando um inventário do Serviço de Assistência Rural, né? Só que devido à pandemia, o processo foi parado. A colega Poliana, que está responsável por fazer esse belíssimo trabalho de inventário do SAC, vai ajudar muito e muitos pesquisadores, mas devido à pandemia, o trabalho está parado, né? Esse primeiro conjunto de fontes, que eu acho importantíssimo, ele está digitalizado. Não está todas as cartilhas digitalizadas, só essas que eu estou mostrando aqui que estão digitalizadas, ok? E estão disponíveis no DHNet RN, que é uma associação de direitos humanos, né, que organizou o material, né, conseguiu recolher muita coisa e disponibilizar na internet, né? Eu também vou deixar o link da DHNet na descrição do vídeo. Mas esse trabalho importantíssimo, uma das figuras centrais é sem dúvida Roberto Monte, que é sobrinho de Donivaldo Monte e que tem um acervo assim fantástico, de uma generosidade
incrível e que disponibiliza boa parte desses materiais online, né? Eu vou deixar aqui meu agradecimento ao Roberto Monte por seu trabalho, né? E reconhecendo essa importância. Aqui são algumas cartilhas do programa de educação política com o qual eu trabalhei, né? Então, essa aqui é a primeira cartilha, é Tempo de Política, que é a segunda cartilha, que é lançada no mesmo ano em outro período, que é o Caderno 2, que é Tempo de Política também. Os dois tratando sobre as eleições, né? As eleições de 72. É assim, muito interessante para quem é da educação, porque eles, nessas duas cartilhas, principalmente na primeira, vão tratar da metodologia de ensino da educação política. Como é que você deve fazer, que técnicas você deve usar, como é que você usa cada uma das técnicas, né? Como é que você monta um cartaz, como é que você faz um grupo de estudos, dando as orientações para os animadores. Essa daqui já é uma outra cartilha, a terceira cartilha, os direitos do homem, tratando sobre os direitos humanos e etc. Essa aqui é a outra cartilha, a cartilha de 74, que é o bem comum, né? Que é tratando justamente do bem comunitário. Aqui é onde eu rastreio principalmente essa ligação com o marxismo, né? Onde ele vai falar da importância do bem comum em detrimento do bem particular, do direito de se tomar terras quando essa terra não está sendo utilizada para o bem comum, né? É uma coisa bastante interessante de se pensar. E essa cartilha, a de 77, tem nesse intervalo de 74 até 77 tem outras duas cartilhas, mas não estão digitalizadas, né? E eu não encontrei essas cartilhas no arquivo do AMAN, né? No arquivo da Arquidiocese de Natal. Eu só encontrei, na verdade, os rascunhos das cartilhas que faltam, que é o da família e o da empregada, que são cartilhas bastante interessantes. E aqui é a sua comunidade a você, que é a última cartilha dessa primeira fase, que trata justamente da comunidade, do bem coletivo, né, dentro desse processo. Continuando. Essa é uma obra assim central, né? Organizado pela Safira Man, pelo Marcos Guerra e pelo Otto Eufrásio. Essa aqui é uma entrevista que um sociólogo americano que participou do movimento de Natal por um período aqui, né, o Murphy, ele fez uma entrevista com o Dom Eugênio, né, e ele liberou essa entrevista recentemente para publicação. Essa entrevista é de 63. Então, o interesse do Murphy com essa entrevista é levar a experiência do movimento de Natal para os Estados Unidos, né? Então ele vai fazer uma entrevista completíssima para tentar difundir as ideias do movimento de Natal lá nos Estados Unidos. Só que ele acaba não conseguindo é, onde publicar. Então essa obra fica esquecida por uns 34 anos. Até que no centenário do movimento de Natal, né? E a Safira em contato com ele, vão conversando, e aí começa a surgir a chance de publicação, e eles acabam publicando pela editora do UFRN esse livro, que é assim, uma fonte preciosíssima, porque é a visão do próprio Dom Eugênio sobre o movimento de Natal. E aí ele tira várias dúvidas, é um livro riquíssimo. Ele fala sobre como é que foi o início do movimento de Natal, como é que foi a recepção, a visão dele sobre o Nordeste, sobre o desenvolvimento. Ele fala sobre a relação entre a igreja e o comunismo, né? Ele vai falar sobre os sindicatos rurais, sobre o processo de politização, sobre a transformação da igreja. É um livro assim fantástico. E o Otto Eufrásio de Santana, que é irmão de Dom Eugênio e que na época era padre, na época foi o coordenador do SAR e acompanhou o programa de educação política até 74, né? E que hoje em dia já deixou a batina, né? E é um grande pesquisador, o Otto Eufrásio de Santana. Ele vai fazer um pós-fácil discutindo
um passo interessantíssimo discutindo sobre o movimento de Natal e esse novo movimento que Francisco está fazendo na igreja, né? Uma coisa assim importantíssima. Infelizmente, a obra está esgotada, né? Não se encontra mais para vender e nem disponível na internet. Eu tenho digitalizado uma parte dessa obra. Quem tiver interesse nessa digitalização, por favor, entre em contato pelo e-mail ou WhatsApp que aparece aqui, né? E aí eu passo para você o que eu tenho digitalizado sobre, ok? Aqui é um documento que eu fiz questão de colocar na minha dissertação, que é uma carta do animador, né? Então você tem muita correspondência entre os animadores e o Sá. E essa carta eu achei importante para a gente pensar quem é que fazia essa educação política. Eram os padres? Não, eram os leigos. Que leigos? Os leigos da comunidade. Então eram pessoas de baixa escolaridade, que só tinham sido alfabetizadas, que só tiveram mais ou menos até o que hoje seria o quinto ano, ou a antiga quarta série, ou o antigo pré-primário, né? E que passavam por um conjunto de dificuldades. Essa carta aqui, que é por volta de 68, por aí, né? 70, no final da década de 60 e início da década de 70. É uma carta de um desses animadores que está mandando para o Padre Otto, que é um dos coordenadores do SAR, falando, né, sobre as dificuldades dele, que ele está sem emprego, que ele foi expulso da sua terra, mas que permanecem firme na fé pelo propósito da evangelização através do programa de educação política, né? Então é uma carta assim poderosíssima para a gente ver os problemas dos animadores e tentar conhecer esses animadores, né? E analisar, inclusive, a ortografia, a caligrafia, né? Essas marcas documentais que aparecem, né? Sem uma folhinha de caderno pequena, é, ele está pedindo ajuda ao mesmo tempo que está envergonhado e não quer pedir diretamente ajuda, mas fala dos seus problemas, né? É uma carta muito interessante de ser pensada e como ela tem várias outras dentro lá do arquivo da Arquidiocese de Natal, só a espera de um pesquisador para desbravá-la, né? E temos também a carta circular, né? A terceira carta circular dos bispos do Rio Grande do Norte sobre as eleições, que é a carta fundadora, né? A carta pastoral que vai fundar o programa de educação política, né? Que é uma carta interessantíssima, onde a igreja vai dizer que está lutando contra os poderes locais, né? Um conflito com os poderes locais que geram o atraso. Então é uma coisa assim bem interessante de se discutir, de se pensar. Aqui são os relatórios. Os relatórios foi com que eu trabalhei, né? Tem relatório de tudo. Tem relatório mensal, tem relatório semestral, tem... Eu, para facilitar minha vida, fiquei nos relatórios anuais, né? Então, pegava os relatórios de cada ano para analisar dentro desse contexto. Então, você tem esses relatórios anuais traçando os problemas, as dificuldades, os avanços, os retrocessos, como é que se estava dando o processo de educação política, se ela estava ocorrendo ou não, qual era a recepção desse público, né? Então, você tem esse conjunto. E este último eu trouxe especialmente para os alunos de Irmã Vilma, né? Para os alunos de teologia. Isso aqui é uma pesquisa que foi realizada na semana de evangelização, de preparação para os evangelizadores, né? Foi uma pesquisa realizada com os próprios evangelizadores em 1975. E essas questões são assim interessantíssimas porque deixam claro como era a visão do pessoal do movimento de Natal sobre esse processo de evangelização, porque apesar de dar alternativas, fica clara qual é a tendência, né? Então você tem aqui, marque com X a resposta que você acha mais certa, né? Eu tenho tanto a aplicação quanto eu tenho o resultado dessas pesquisas, né? Mas aqui só para demonstrar, então a gente vai ficar só nas perguntas, né? O que é a igreja? Aí as opções que ele dava, né? A igreja é a casa de Deus. A igreja são todos os batizados. A igreja é o papa, o bispo, os padres e as freiras, né? Então você já vê aí
que ele tem essa ideia de igreja enquanto povo de Deus, né? Igreja enquanto a casa de Deus, que já está sendo aí disseminada em oposição a essa igreja mais fria, mais restrita, que é a igreja só dos batizados, ou então a igreja só do clero, né? Aí, quem é responsável pela igreja? Aí, os padres e os bispos, todos nós somos responsáveis. Então, essa ideia, que é uma ideia que vai surgir também no Concílio do Vaticano II, que vai se fortalecer na Conferência de Medellín e também vai se fortalecer na Conferência de Puebla, que é a ideia de corresponsabilidade, né? Que vai ser uma das questões importantes do concílio, né? Quem presta melhor culto a Deus? Então veja só, quem presta melhor culto a Deus? Quem vai aos domingos à missa a 3 léguas de distância, ou quem participa da celebração dominical na própria comunidade, né? Então vem discutir essa ideia de culto. Será que o culto a Deus é só é, esse sacrifício? O que é esse culto a Deus? É essa ritualística que nós temos, ou é uma ação mais íntima e espiritual e ligada ao social? E essa última é fantástica. Melhor, essa quarta é fantástica. O que é evangelizar? Aí, procurar liberar o homem da ignorância, superstição e da ignorância através da oração, saber o mais possível da Bíblia de cor. Então você veja, evangelizar para eles é uma evangelização libertadora, né? Da opressão, da ignorância, da superstição, né? Ao invés de simplesmente saber todas essas coisas. Então, se você não estiver utilizando a palavra de Deus para libertar o homem da ignorância, da superstição e da opressão, você não está evangelizando, né? E por último, devemos evangelizar por quê? Porque há falta de padres, porque é agradável pregar, porque como cristãos somos responsáveis. Então, novamente, essa ideia de corresponsabilidade. Então, perceba, nesse simples questionário, você tem toda uma visão nova sobre o que é a evangelização, sobre o que é a pastoralidade, sobre a transformação social que a igreja deve formar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do material, né? Quem desejar, é só entrar em contato comigo, que aí eu disponibilizo mais coisas, certo? E muito obrigado. Na próxima, a gente vai discutir, então, bem direitinho sobre essa aproximação entre marxismo e catolicismo e como isso reverbera no movimento de Natal.